Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Maringi. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2014, primeira aplicação, caderno azul. Beleza, agora a gente vai para a questão 41. A questão 41 é bem interessante, olha só, ela descreve um texto, né, sobre a Era dos Extremos, né, o breve século XX. Beleza, a questão descreve o seguinte: em 1961, o presidente de Gaulle apelou com êxito aos recrutas franceses contra o golpe militar dos seus comandados, porque os soldados podiam ouvi-lo em rádios portáteis. Na década de 1970, os discursos do Ayatollah Khomeini, líder exilado da futura revolução iraniana, eram gravados em fita magnética e prontamente levados para o Irã, copiados e difundidos. Beleza, aí a pergunta descreve pra gente o seguinte, olha só. Os exemplos mencionados no texto evidenciam o uso dos meios de comunicação identificados no que, né? Olha só. A. Na manipulação da vontade popular. B. Na promoção da mobilização política. C. Insubordinação das tropas militares. D. Implantação de governos autoritários. Ou E. Valorização dos socialmente desfavorecidos. Pause o vídeo, tentei fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra B, vocês acertaram. Vai se tratar aí de uma promoção da mobilização política, né? Por quê? Se a gente for analisar em relação à questão, né? Ela vai ganhar força e a questão didática, a questão comunicativa, né? Durante essa década aí de 1960, aqui no caso mencionado no texto, por quê, né? Nesse período houve aí um meio de comunicação como o rádio, né? Que o próprio texto vai citar pra gente, né? Em relação ao rádio, um meio de comunicação. Então, qual era o objetivo dele? Para que ele era usado aí? Por que ele era difundido nessa época, né? Exatamente através dele que vão ser difundidos aí, né? Vão ser utilizados aí para expansão, para ideias políticas, porque o texto vai citar isso pra gente, olha só. Em 1900, aqui no caso, em 61, o presidente de Gaulle, aqui no caso, apelou com êxito aos recrutas franceses contra o golpe militar, ou seja, uma mobilização política em relação ao golpe militar. Então, se trata aí de usar esse meio aqui, né, aqui no caso o rádio, para se tratar de uma mobilização política. O texto vai descrever isso pra gente, né? Olha só, nos seus comandados, porque os soldados podiam vê-lo em rádios portáteis, ou seja, era um meio aí de comunicação, né? Para se ter essa comunicação, essa estratégia política, até essa mobilização política, ou seja, chamar várias pessoas em relação a um meio de comunicação para se mobilizar em determinado assunto, em determinada situação, em determinada questão, né? Que aqui no caso o próprio texto vai descrever para a gente. Também aqui ele cita o próprio texto também, olha só, os discursos do Ayatollah, né? Aqui no caso o líder aí que foi exilado da futura revolução iraniana, né, que eram gravados aí, os discursos dele aqui no caso, eram gravados, olha só, em fita magnética e prontamente levados para o Irã e eram copiados. Imaginem aí, né, o rádio aí sendo este meio de comunicação para divulgar isso. Por isso aqui no caso, né, esses exemplos que vão ser mencionados aí de comunicação, aqui no caso o rádio, vai se tratar da promoção da mobilização política, ou seja, o texto descreve questões políticas para a gente, por isso que vai ser a letra B. Vai se tratar em determinados assuntos em relação à política, essa mobilização, né? Que o rádio aí teria essa função, né? Seria usado para esse objetivo, beleza? Hoje em dia, né? Imaginem que seria o celular, né? Esses meios de comunicações aí, né? Que a tecnologia revolucionou, né? Mas aí nesse período
digamos assim, comparando ao celular, o rádio era o celular nesse período, né? Algo que ajudava aí a comunicação, a mobilizar pessoas, né? Em relação aí a este meio de comunicação. Então, ele seria aí, no caso, o rádio. Vamos aqui colocar uma situação aí para ficar mais fácil para vocês compararem, né? Uma comparação. Seria o celular da época aí, né? Então, se trataria aí de mobilização. Quando se trata aí da questão de comunicação em relação ao texto, né, o objetivo da questão aí vai ser em relação a essa mobilização política. Por quê? Porque o texto vai descrever para a gente essas ideias políticas, né, os discursos, né, em relação aqui, né, aqui no caso, né, aos recrutas, né, que no caso que o de Gaulle apelou com êxito aos recrutas franceses contra o golpe militar. Então, o texto vai descrever para a gente questões políticas também e usando este meio de comunicação para mobilizar, né? Mobilizar várias pessoas através do rádio, beleza? Por isso que vai ser a letra B. Olha só, por que não são as outras? Manipulação da vontade popular? Não, né? A questão não vai trazer para a gente em relação à manipulação, e sim de utilizar o meio de comunicação em questões políticas de mobilização e não de, aqui no caso, manipular, tá certo? Não se trata aí, no caso, no período da ditadura, né, também, que houve aí já é outra questão, que houve aí essa questão de manipulação, mas aqui no caso, a questão vai trazer pra gente em relação à mobilização, né, a maneira que foi usado em determinado assunto, em determinado objetivo esse meio de comunicação. Então, aqui não é a manipulação, e sim a mobilização política, a promoção dessa mobilização, tá certo? Então, cuidado. Olha só, por que não são as outras? Insubordinação das tropas militares também não, né? Não é o que a questão vai descrever pra gente, né? Em relação à insubordinação aqui. Não é esse o objetivo. D. Implantação de governos autoritários também não. Cuidado para não confundirem, né? Aqui a questão descreve de como foi utilizado aí o rádio para divulgar informações. Então, não se trata também da implantação de governos autoritários, né? Diferente aí se fosse uma questão em relação à ditadura, né? Porque houve períodos diferentes aí, então tomem cuidado, porque nessa questão especificamente não é em relação à implantação de governos autoritários, não é o que a questão está descrevendo. Então tomem cuidado para não confundirem também. E também nem, aqui no caso valorização dos socialmente desfavorecidos. A questão também não relata isso, né? Ela não trata isso, ela trata em relação a discursos, né? Aqui no caso, cópias, né? Aqui do discursos aí do Ayatollah, né? E também do de Gaulle, aqui no caso, o apelo que ele fez. Então, em questões políticas, né? O objetivo da questão é retrazer este meio de comunicação em relação a questões políticas, tá certo? E de mobilização, porque ele traz aí, né? O objetivo do rádio aqui em relação à mobilização popular, mobilização, né, no caso aqui da população, em relação a este meio de comunicação. Então, cuidado para vocês não confundirem, beleza? Por isso que vai se tratar de promoção da mobilização política, que no caso a letra B, beleza? Bom, se vocês marcaram a letra B, vocês acertaram. Espero que vocês tenham acertado aí, né? Tenham entendido a questão. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento. E vejo vocês nas próximas questões de humanas, tá bom? Bons estudos para vocês!